Boa noite, eu sou Francisco Dandão e nós iniciamos neste momento o programa Ideias da Aldeia, trazendo nesta noite o professor Manuel Severo de Farias, doutor em Filosofia da Educação pela Unicamp e que recentemente, no mês de março, lançou um livro sobre os primórdios do ensino superior acreano. Severo, boa noite. Boa noite, um prazer estar com você aqui. Severo, a gente primeiro queria saber, te contextualizar no espaço, no tempo, no mundo do Acre. Você é de Cruzeiro do Sul. Sou de Cruzeiro do Sul, vim para Rio Branco em 1979 para trabalhar na Universidade Federal do Acre. E o meu ingresso na universidade me possibilitou fazer o mestrado, o doutorado, como também me possibilitou realizar vários trabalhos de extensão, que você também participou desses trabalhos em Chapuri, em Brasileia. Eu segurava a pasta, eu era sombra. Esse trabalho se estendeu a Cruzeiro do Sul e Sena Madureira também. Foi um trabalho muito interessante, que nós aprendemos muito com esse trabalho e certamente contribuímos para o enriquecimento cultural e intelectual dos professores com os quais nós trabalhamos. Olha só, me tira uma dúvida, você veio em 79 já para ser professor da UFAC. Como é que você fez a tua graduação, levando em conta que na década de 70 não tinha graduação em Cruzeiro do Sul? Você fez lá? Como é que foi a graduação para entrar na UFAC? Eu fui seminarista da congregação dos padres espiritanos e tive o privilégio de fazer filosofia na Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira dos Jesuítas. Tive o orgulho de ter sido aluno do Dom Luciano Mendes de Almeida. Legal, fantástico. Aí você veio para a UFAC e quanto tempo passou para ir para o mestrado? Na época, Dandão, a UFAC tinha uma política dos professores recém-contratados ficarem 2 anos apenas lecionando e em seguida eu saí para fazer o mestrado. E eu cheguei em 79 e em 81 fui fazer o mestrado. Que lugar? PUC? Fiz PUC São Paulo. PUC São Paulo. Adoro a PUC de São Paulo. Para mim foi uma das melhores escolas por onde eu passei. E o que você trabalhou que dissertação foi essa do mestrado? Eu trabalhei sobre a formação dos professores das 4 primeiras séries no estado do Acre. Pegando o estado todo? Eu peguei o estado todo, mas a minha preocupação era saber qual era a concepção de educação que orientava a formação dos professores das 4 primeiras séries. Naquela época, qual é o recorte de tempo para fazer isso? O recorte de tempo eu peguei com a criação da Escola Normal, em 1934, passando pelo Instituto de Educação Lourenço Filho e fechei na década de 80. E o que você descobriu, enfim? Qual era a concepção? Bom, as concepções elas foram se constituindo no país a partir de determinados momentos, quem era mais hegemônico ou não. Quando a educação cristã ou a influência religiosa era mais forte, então nós tivemos a concepção que o professor Saviano chama de concepção humanista tradicional na educação brasileira. Isso perdura até 1945, pelo menos em termos formais, e a partir daí a gente tem o que ele chama de educação humanista moderna, quando entra a influência dos pensadores liberais, que eles passam a ocupar a burocracia do MEC. E aí, pelo menos em ideário, passa a ser a concepção dominante. Na década de 70 nós vamos ter um desgaste dessas duas concepções e uma crítica ao modelo capitalista, o modelo econômico capitalista, e por conseguinte uma crítica à educação. Aí surge o que se chamou de concepções reprodutivistas da educação, as concepções críticas. No bojo das concepções críticas temos a concepção reprodutivista, que nega a importância da escola como instrumento que contribui para a transformação da realidade, e surge uma outra concepção denominada de concepções histórico-crítica,
que entende a educação como um instrumento que não é o principal, mas que é um instrumento importante para operar as mudanças que a sociedade necessita. E na educação acreana, eu esqueci um pouco antes, na década de 70, com a reforma do ensino do primeiro e segundo grau, nós passamos a ter a concepção tecnicista, né? Então todas essas ideias estão misturadas na cabeça do educador acreano, estavam misturadas na cabeça do educador. Já por força de alguma LDB? Então... Por força de alguma LDB. E aí eu cheguei a um conceito chamado sincretismo, né? Quer dizer, várias concepções de educação estão postas na cabeça do nosso educador. Mas isso era um fenômeno local ou era alguma coisa em nível de Brasil? É um fenômeno nacional. E o Acre reproduzia o Acre reproduzia. Então a gente tinha nós tínhamos na cabeça uma forma de educação e a nossa prática de agir era uma outra concepção, manifestava uma outra compreensão de educação. Isso deve dar um problema assim terrível. Você pensa que é melhor fazer de uma forma e tem que fazer de outra por força de uma obrigação, Nem tanto pela obrigação, Dandão. Eu entendia naquela época e continuo entendendo. Aquela diferença. Como é pra gente, como o programa eu discuti ideias, né? É a diferença que a Terezinha Rios fala de que é a utilização de um discurso que é de uma outra prática. E aí esse livro da Terezinha é muito bom, quando ela faz uma crítica, eu não sei se alguém lembra na época que o Gelmir Betting era um dos âncoras do jornalismo da Bandeirantes. Certo. Ele dizia que na prática a teoria é outra, mas não é. Na prática a teoria é a mesma. O que se faz é utilizar o discurso que é de uma outra prática. E isso a gente verifica muito, é possível comprovar essa distorção, principalmente por ocasião das eleições. A gente ouve os políticos utilizando um discurso, portanto, uma teoria que não é da prática dele. A teoria é de uma outra pessoa. Então, foi esse um pouco o comportamento que orientou a nossa prática. Obviamente que nós tínhamos naquela época e continuamos tendo professores extremamente coerentes com a sua prática e o seu discurso. Severo, olha só, depois que você fez mestrado, em algum momento você voltou para a Universidade Federal do Acre, assumiu suas funções como professor, e em algum momento a UFAC resolveu se interiorizar suas ações. E eu sei, que te acompanhei durante algum tempo, que você era uma das pessoas assim, de ponta, assim, que vivia no interior. Como é que aconteceu isso? Como é que situa no tempo, assim, no espaço? O que a universidade pensava que de repente mandou alguns professores para o interior fazer extensão, dar pequenos cursos, numa atividade até embrionária para depois criar os cursos regulares e acabou desembocando no curso de Cruzeiro do Sul, que hoje é regular, tem 3 habilitações. Como é que foi isso? Me conta como é que foi essa experiência de chegar do mestrado, da PUC de São Paulo, e de repente ir para o interior do Acre. A universidade já tinha uma tradição dos chamados cursos parcelados, né? De uma tradição que havia anterior, e havia uma reivindicação muito forte dos professores do interior, para que a Universidade Federal do Acre se tornasse efetivamente a Universidade Federal do Acre. E não de Rio Branco. E não de Rio Branco. Quando voltei da PUC, eu era radicalmente contra o ensino parcelado. Eu compreendia que aquela forma de ensino não qualificava adequadamente os professores para o exercício do magistério. Conhecendo bem, e como é que eu comecei a conhecer melhor a realidade dos nossos professores? Eu queria prestar homenagem aqui à professora Maria Luísa,
que quando foi secretária, eu não me lembro agora se ela foi secretária, mas ela tinha uma diretoria na Secretaria Municipal que me permitiu trabalhar com professores da zona rural e eu passei a conhecer melhor... A zona rural de Rio Branco, de Rio em Branco. volta de Rio Branco. Passei a conhecer melhor a realidade educacional do nosso estado. Quando o professor Sansão foi eleito reitor... Em 1984? Eu não me recordo bem, Dandão, essa data. Mas foi na década de 80. Foi né? na década de 80. E você tinha voltado em 81. Eu tinha voltado... Não, você foi em 81. Eu fui em 81 e voltei em 83. 84. Ter sido mais ou menos 84. 84. O professor João Corrêa foi convidado para ser o pró-reitor de Assuntos Comunitários, de Extensão. Isso. E aí me convidou para trabalhar com ele. E aí a professora Betty também, maravilhosa, a professora Betty, que conseguiu montar uma equipe fantástica de trabalho. E nós começamos a pensar, Fred, o Cláudio e o Paulo Schmidt, começamos a pensar o que era possível fazer pelo nosso interior e principalmente pelos municípios mais próximos. Levando em conta sempre aquela ideia de tirar a universidade dos muros de Rio Branco para... Dos muros de Rio Branco. Levar lá até mais longe. Isso. E aí nós contamos com o apoio e a colaboração de alguns departamentos, especialmente o departamento de educação, que em alguns momentos deslocou os alunos do curso de pedagogia para realizarem a prática pedagógica em Brasileia. Isso foi fantástico, foi uma experiência fantástica. E aí nós tivemos a ideia de, na época, havia os diretores escolares e os supervisores. Então nós tivemos a ideia, a nossa equipe, de fazer um treinamento para os diretores escolares e os supervisores. Começamos em Brasileia. Então foi um curso, fizemos um curso de 90 horas, porque na época tinha a legislação previa que para que o professor conseguisse um determinado percentual no aumento do salário, os cursos de extensão ou de qualificação, de aperfeiçoamento, deveriam ter um número X de horas, né? E aí fizemos um curso de 90 horas, foi um sucesso absoluto, mobilizamos a comunidade, levamos o professor Sansão, e aí chamamos a comunidade para participar das manifestações, e foi um momento muito especial. E aí o professor Sansão se empolgou também, e toda a equipe ficou empolgada. Então ali foi o pontapé inicial de todo o trabalho que aconteceu. Da efetivação da Universidade do Interior, foi um momento muito fértil. Né? Foi um momento muito fértil, porque aí os professores dos municípios passaram a compreender o quanto era importante a universidade para eles. E aí passaram a fazer abaixos assinados, reivindicações. Os prefeitos fizeram comitivas com os vereadores, vieram até a reitoria reivindicar os cursos. E aí a ideia foi criando forças. Tinha uma demanda reprimida que de repente veio à tona. De repente veio à tona. Muito interessante. Nós vamos para o intervalo e voltaremos no próximo bloco com o professor Manuel Severo de Farias, doutor em Filosofia da Educação pela Universidade de Campinas. E vamos falar em seguida do livro que ele lançou recentemente, no mês de março, Os Governos Militares e o Ensino Superior Acreano.
Voltamos para o segundo bloco do Ideias da Aldeia desta noite, recebendo aqui nos estúdios o professor Manuel Severo de Farias, doutor em Filosofia e História da Educação pela Universidade de Campinas. E agora nós vamos falar do livro do Severo. Eu nem diria que é o primeiro filho intelectual, porque o Severo já escreveu 2 teses, né? Uma para ganhar o título de mestre na PUC de São Paulo e a outra para ganhar o título de doutor na Unicamp, né? Tese esta que resultou neste livro, Os Governos Militares e o Ensino Superior Acreano, editado pela editora Scortese, e que o Severo lançou em março, aqui numa festa muito bonita, lá no Sesc. Que livro é esse, Severo? Esse é um livro que eu procuro responder quais foram os fatores que possibilitaram o surgimento do ensino superior acreano. Mas antes, Dandão, eu gostaria de dizer que eu parti do princípio de que o conhecimento da realidade não se esgota em um único juízo, né? E que, portanto, é possível formular um outro juízo, ter uma outra compreensão da Universidade Federal do Acre a partir dos mesmos documentos que foram escritos tanto pela própria universidade como por outras pessoas que escreveram sobre a universidade, né? Então esse é o princípio que eu parto, né? Então o conhecimento da universidade não se esgota num único juízo, né? É possível ler o que está escrito sobre a universidade sob uma outra perspectiva, sob um outro paradigma epistemológico. Sempre outra, cada vez que alguém se debruça. Sempre outra, né? Sempre outra. Mas olha lá, a universidade completa 30 anos, está completando nesse mês de abril 30 anos, né? Mas teve toda uma gênese antes de ser federal. O primeiro curso superior da UFAC é de 1964, é curso de Direito. O segundo é de 1968, Economia. E assim, pelo título do teu livro, Os Governos Militares, o Ensino Superior, queria que você contasse para a gente que relação é essa? O que tem a ver? O que os governos militares têm a ver com o embrião da Universidade Federal? 64 até 74, quando foi federalizado, são 10 anos. 64 foi o ano do golpe, né? E que relação é essa? O que os militares têm a ver com a criação do curso de Direito e do curso de Economia 68, plena época do AI-5? Que relação é essa que você descobriu? Onde é que o Golbery se encaixa nessa história? Opa, perfeito. Bom, primeiro eu quero me dirigir a meus colegas professores do ensino fundamental e do ensino médio, dizer que eu dedico também esse livro a eles, tá? Eu vou pedir permissão para ler. A todos os escultores abnegados, anônimos ou notáveis, que dedicam ou vêm a dedicar suas vidas à construção de uma escola pública de qualidade. Pois bem, então retomando, eu estava te perguntando o que os militares têm a ver com isso? O que os militares têm a ver com isso? A faculdade de Direito, na verdade, não tem muito a ver com os governos militares. Mas a faculdade de Economia, sim. O Centro Universitário do Acre, especialmente o curso de Pedagogia, sim. O Golbery, sim. Se não, vejamos. A Faculdade de Economia do Acre, ela vai surgir em 65, ou melhor, em 78. 68, obrigado. Quando está em vigência o Decreto-Lei 200 de 1967. Esse Decreto-Lei estabelece a racionalidade das ações administrativas dos governos. Portanto, institui o planejamento como um instrumento da administração pública. Para se obter recursos para os governos estaduais, obter recursos do governo federal, tinha que ter as suas ações planejadas.
Então, a Faculdade de Economia surge nesse contexto por iniciativa de alguns economistas que estavam aqui e pela necessidade que o Estado tinha de ter pessoas qualificadas, preparadas para elaborar os planejamentos de que o Estado necessitava para a obtenção dos recursos. Bom, no bojo a exigência do planejamento se estende para todas as atividades do governo estadual. Bom, na Secretaria de Educação, nós vamos ter as mesmas exigências. E lá não tínhamos professores formados em curso superior, especialmente em pedagogia. Não tínhamos. Não tínhamos. Na época não tinha. Não tinha. E provavelmente a maioria vinha da escola normal. Da escola normal, exatamente. E aí surge as pessoas que lidavam, que ocupavam as funções chave na secretaria, sentiam a necessidade, além de fazer alguns treinamentos, de ter um curso superior para a realização das atividades de planejamento exigidas pela legislação. Bom, e com isso surge, tem muitas outras coisas, mas que não dá para a gente colocar no programa, né? Mas eu quero colocar a ideia, como você me perguntou, dos governos militares. Então, o Decreto-Lei 200, exigindo a ação planejada, e aí o Estado buscando as pessoas que trabalhavam em ponto-chave, buscando se qualificar para o exercício das funções que ocupavam. Bom, o outro aspecto que tem a ver com os governos militares é a amizade do então governador Calume com os governos militares. Ele governou se não me engano, de 66 a 71, portanto passou pelo Castelo, o Costa e o Médici, né? Certo. E a amizade que ele tinha com os presidentes e principalmente com o então ministro foi ministro da Educação, Jarbas Passarinho. Acreano também. De Chapuri. Como o Jorge Calume. Bom, quanto à ideologia de segurança nacional, o general Golbery estabelece na sua geopolítica a necessidade de se ocupar a região amazônica, que era, pela Lei de Segurança Nacional, era uma região desocupada, portanto vulnerável à penetração de ideologias alheias à civilização cristã ocidental. Fantástico, pomposo. Né? Pomposo. Então, a necessidade de ocupar esses espaços. Isso é textual, é documental. É documental, está no livro Geopolítica do Golbery. E, então, o fato da geopolítica prever isso serviu tanto para os acreanos justificarem a federalização da universidade, quanto para os assessores do ministro Passarinho justificarem a federalização da Universidade Federal do Acre, né? Eu tenho no livro uma minuta de um pré-projeto onde o assessor, o doutor Linaldo, assessor do ministro, utiliza a Lei de Segurança Nacional, a ideia de segurança nacional, para justificar a federalização da universidade. Sério? Como também cito Linaldo Cavalcante. Né? Linaldo Cavalcante. Como também cito trechos de documentos elaborados aqui no Acre, onde as pessoas se utilizam da segurança nacional para pedir a federalização. Mas eu acho que na época, Severo, muitas coisas eram feitas em nome da segurança, né? Mesmo que não tivesse relação, fazia em nome da segurança nacional, vamos fazer isso, aquilo. Isso dava talvez a desculpa necessária, né? Mas eu queria te perguntar alguma coisa relacionada com isso. Você falou em tecnicismo, economia, né? Pedagogia. E por que não... Era muito perigoso criar uma faculdade de filosofia? Os militares achavam que era muito perigoso para eles?
Porque, salvo engano, a história conta que em algum momento, até estudantes que saíram da escola normal, Lourenço Filho, pensaram em criar o curso de filosofia, mas parece que nunca conseguiram. Eu não consegui ainda não. O curso, quando falava faculdade, na verdade não era o curso de filosofia. Era a faculdade de filosofia, ciências e letras. Entendi. Né? Então, porque atendia às exigências do movimento estudante. O movimento popular, na verdade, foi um pouco tênue. Né? Depois as pessoas que trabalhavam na Secretaria de Educação perceberam a importância e encamparam essas exigências. Né? Então, aí o que vai substituir a antiga faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, vai ser o Centro Universitário do Acre, que praticamente contempla as mesmas, com exceção da matemática, as mesmas faculdades que estavam contidas na antiga Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Né? E aí nesse centro tinha o quê? Tinha letras? Letras, pedagogia, estudos sociais e matemática. Interessante. Isso antes da Universidade Federal ainda, né? Antes da Universidade Federal do Acre. Antes da Federal teve 3 fases. O curso de Direito. 64. Coincidentemente, ou não, assim, bem no golpe, né? Acho que foi um mês depois. Pode ser que não tenha relação, mas parece que foi um mês depois que a Faculdade de Direito. Interessante, Dandão. Na campanha do nosso primeiro governador, querido José Augusto, o slogan da campanha era o Acre para os acreanos. Como viabilizar o Acre para os acreanos sem um curso superior? Então, a criação da Faculdade de Direito não foi pelo saudoso José Augusto, mas foi pelo Edgar, né? Que deu o golpe aqui no Acre. Edgar Pedreira de Cerqueira Filho, que era um militar, comandante do quarta exército companhia, aqui. Né? Na antiga 4ª Companhia. Né? Então, na tradição brasileira, aquele que é conhecedor das leis é a pessoa que está preparada para dirigir os destinos da nação. Né? Então, isso está presente por ocasião da criação do curso de Direito. O Estado, recém-criado, precisava se estruturar e, especialmente, estruturar a sua estrutura jurídica. E o acreanismo, que ainda hoje existe, né? De ocupar as funções que eram chaves dentro da burocracia estatal. Então, o curso de Direito tem essa função de qualificar quadros para assumir a burocracia estatal, especialmente para o aparelho judiciário, jurídico. Né? O impressionante é a gente observar que, nessa época, a população do Estado era eminentemente rural, 70% da população do Estado morava na zona rural e 70% da população acreana era analfabeta. Então, o curso de Direito e o curso de Economia, como o centro universitário, especialmente a Faculdade de Economia e o curso de Direito, não são resultados de uma ação planejada do que se refere à educação para a maioria da população acreana. Esses cursos, além de atender o curso de Economia, tem uma função mais da exigência da legislação, mas o curso de Direito tem a finalidade de atender a exigência de uma elite acreana. Que, convenhamos, é bom lembrar, a economia extrativista está em decadência, essa elite não tem mais condições de mandar seus filhos estudar em Belém, Fortaleza e Rio. Então, para viabilizar a ascensão social, tem que ser via educação e curso de Direito. Severo, assim, quando o papo é agradável, quando a gente faz qualquer coisa agradável, quando a gente é feliz, o tempo passa e a gente não vê, né? Então, a gente está quase chegando no final do nossa ideia da aldeia de hoje. Eu queria que você, rapidamente, dissesse só o que você espera
desses governos militares e ensino superior acreano que você deu para todos nós no mês de março? Eu espero que seja mais um instrumento que possa colaborar para melhorar a educação superior do nosso Estado. Eu não quero, com esse trabalho, em momento nenhum, dizer que não estou dizendo em momento nenhum que não foi importante a criação dos cursos superiores no nosso Estado. Eu só quis mostrar que, além do discurso oficial, é possível a gente compreender a criação dos cursos superiores sob uma outra ótica, né? E que a leitura desse livro seja um instrumento que possa contribuir para a melhoria do ensino superior e do ensino fundamental e médio do nosso Estado. Esse foi o seu Ideias da Aldeia de hoje. Nós queremos agradecer ao professor Severo por ter vindo e por ter legado essa obra para a posteridade dos acreanos. Muito obrigado. Boa noite a todos.